Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 124. Um comentário do destino certo e do destino errado que tomaram. A natureza é quem fez todos os feitos e é quem sustenta e mantém todos os feitos. Então, ninguém mais poderoso do que a natureza. A natureza não depende de ninguém e os seus feitos dependem dela para poder viver. Então, ninguém mais do que ela. A natureza tudo é e seus feitos nada são. Então, ninguém mais poderoso do que a natureza. A natureza é que compõe esse conjunto de 7 partes do porquê assim são: sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Os componentes astrais, que são os planetas e os habitantes desse imenso espaço. Rege então sobre a humanidade as influências astrais dos planetas e do poder invisível, que são os habitantes do espaço, ou os habitantes dos astros, ou os habitantes do vácuo. Tudo isto rege suas influências sobre a humanidade de um poder absoluto dos habitantes espaciais. Então, diante desse poderio, desse grande poder natural, o ser humano é uma ínfima e insignificante película sobre a Terra. É um joguete dos poderes naturais, é um joguete da natureza que os fez. É um joguete de quem lhe fez e que tudo isto fez. E de forma que todos os feitos da natureza, por serem regidos por ela, todos chegarão dentro da fase racional, porque todos são regidos pelo poder da natureza que os fez e que os mantém. Então, todos que entrarem para dentro da fase racional e tomar conhecimento dela, por ser uma coisa natural da natureza, para a salvação de seus feitos. Não quer hoje, quer amanhã. Não quer amanhã, quer depois. Hoje tem um pensamento, amanhã tem outro, e assim sucessivamente. Chega o dia de todos. Com os poderes da natureza, ninguém pode, e a fase racional é a fase natural da natureza. E então, já estão dentro da fase, só falta tomarem conhecimento do que é esta fase da natureza, e para tomar conhecimento não tarda, porque a natureza está trabalhando, todos para tomar conhecimento e saber o porquê da existência dessa fase. A natureza está transmitindo o pensamento racional em toda a humanidade, por a natureza ser racional. Então, isto é questão de dias, para que o mundo inteiro tome conhecimento e entre com amor e gratidão dentro da fase. Então não adianta pontos de vista diferentes de ninguém, porque ninguém sabe nada. Quem sabe é quem manda, é a natureza. O poder natural é o poder dos poderes, porque a natureza é quem fez tudo, criou tudo, gerou tudo, que alimenta tudo, que dá tudo. Tudo é da natureza. Então, quem manda é a natureza, e todos obedecendo o comando da natureza, das forças supremas naturais. Quer dizer com isto que ninguém sabe o que diz, e que ninguém sabe o que pensa, e que ninguém sabe o que quer. E sim, quem governa tudo, que é a natureza, é que sabe o que quer, e sabe o que diz, e sabe o que faz. A humanidade é um instrumento da natureza, é um joguete da natureza, é um comandado da natureza. E assim está aí a imunização racional e a cultura racional em ordem do dia. A natureza é que transmite os pensamentos, as intuições, as imaginações, as vontades. É o comando todo-poderoso de seus feitos, e que tudo depende dela para viver, todos dependem dela para viver. Então, o poder dos poderes é a natureza. A natureza tanto dá o alimento como o pensamento que ela deseja transmitir, a ideia, a intuição, a imaginação, o gosto, a vontade, porque são filhos dessa natureza, são regidos por ela e ela é que determina a vontade, ela é quem dá. Dá o alimento a todos, dá tudo a todos e dá a intuição, o pensamento, a imaginação e comunicação na forma que a natureza rege. Então,
todos mais daqui a um pouquinho, cientes da fase, colaborando em benefício de si mesmo com a cultura racional, e todos felizes, alegres e contentes por encontrar o alimento dado pela natureza que estava necessitando e precisando. Sendo a coisa mais essencial da vida de todos, a salvação eterna de todos. Isto depende de dias, é agora, não é amanhã. A natureza é viva e está trabalhando em cima de seus feitos para a salvação de seus feitos, que é a humanidade. Quem é que não quer o bem de si mesmo? Principalmente nas horas que está atravessando o mundo, nas horas mais negras de sua existência. O mundo não é de seus feitos, o mundo não é do ser humano. O mundo foi feito pela natureza. O ser humano foi feito pela natureza que o comanda. Tudo vai mudar como um relâmpago para o bem de todos, por todos serem filhos naturais da natureza que os fez. Então rege a força poderosa, a natureza, com a sua primazia, a levar o cântaro ao seu lugar. Mas muitos fracos, no início, fizeram seu julgamento de acordo com o seu estado de fraqueza, dizendo o seguinte: quando será isto? Isto vai demorar muito, isto não é para os meus dias de vida, o povo não quer saber disso. Como coisa que o povo se governa. Agora, diante do testemunho presente, o estado psicológico de adiantar as suas ideias, sem noção básica para falar. A natureza, quando quer, resolve tudo como um relâmpago, ou como uma faísca elétrica, ou como um estrondo arrasador. Para ver que a natureza não é morosa como muitos pensam. O relâmpago não é moroso, e tudo, enfim, da natureza. E assim, na natureza está o zodíaco, muito certo para quem conhece o seu alfabeto astrológico em toda a sua plenitude, em todo o seu funcionamento, não erra as previsões. Os que erram são os que não conhecem o alfabeto de astrologia na sua perfeita cosmogonia, consciente de dizer tudo o que é, e tudo o que sente, e tudo o que será. Os que pensam que conhecem erram muito, mas tem os que conhecem e positiva-se todas as previsões zodíacas. Então, na natureza está tudo, desse tudo aparente, está a força vibratória de todos os feitos, e por isso comanda tudo e comanda a todos, porque tudo é seu, todos os feitos são seus. Então, a regência suprema a tudo e a todos está na natureza, e a natureza é que gerou tudo, criou tudo, formou tudo e governa tudo. O ser humano é governado pela natureza por diversas formas e diversas maneiras. O ser humano pensa o que a natureza quer. Imagina o que a natureza quer. Não vês que o pensamento vem de fora? A intuição. Tudo vem de fora. A inspiração, tudo vem de fora. A natureza é quem transmite e, por isso, tudo isso passa. A vontade disso, daquilo outro. A vontade transmitida pela natureza. O desejo transmitido pela natureza. O ser humano é governado por quem lhe fez, quem lhe mantém, por quem lhe dá tudo para a sua sobrevivência. O ser humano não tem nada para dar, e sim recebe tudo à vontade. Então, quem manda no ser humano é a natureza. É quem lhe transmite esse ou aquele pensamento, essa ou aquela imaginação, essa ou aquela ideia, essa ou aquela intuição. Essa ou aquela é a positiva e a negativa, e por isso o ser humano é variante, com reações diferentes, porque é governado pela natureza, e por isso é variante. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e é por isso que o ser humano muda de pensar. Hoje pensa de um jeito, amanhã pensa de outro e depois de outro, e assim vai mudando de pensar. Tudo isto para verem o poder da natureza sobre os seus feitos que ela fez, que ela mantém e que ela governa. Quem dá tudo ao ser humano para se manter? É a natureza. Quem fez o ser humano assim? A natureza. Quem dá todos os pensamentos ou ideias ao ser humano? A natureza. O ser humano é um aparelho da natureza
um instrumento da natureza, é um teleguiado da natureza, é um robô da natureza, é um joguete da natureza, é um tudo ou nada feito pela natureza. Porque cada qual tem isso ou aquilo que fez por onde merecer, porque não há efeito sem causa. Cada um tem aquilo que merece, e por isso a natureza tem uma infinidade de classes. Desde o vírus invisível até o mastodonte ou o arbusto, ou a pedreira ou a montanha maior do mundo. É uma hierarquia com suas classes e suas categorias diferentes umas das outras. Vamos lá. A categoria A, a categoria B, a categoria C, a categoria D. A categoria primeira, categoria segunda, categoria terceira, categoria quarta, categoria quinta, categoria sexta, categoria sétima e por aí afora. As classes e as categorias. Por que das classes? Porque cada classe fez por onde merecer, a classe em que está. Como costumavam dizer, cada qual tem aquilo que merece, porque fez por onde merecer. Então a natureza rege a mente, clara na sua forma justa e certa, porque rege a natureza a essência racional. E a essência racional é perfeita na sua linha de pureza racional. Então, a constelação racional está ao eixo da vida do vegetal e dos seus feitos, e é por isso que há essas mudanças constantes do tempo para chamar a atenção da humanidade, para advertir a humanidade, como quem diz: olha que a natureza tem dono e tem seu governo. Então todas essas mudanças da natureza é para chamar a atenção da humanidade, fazer sentir à humanidade que a natureza tem dono e muda tudo como quer. E tem as épocas certas das mudanças variáveis e invariáveis por vezes. Tudo isto, todos esses movimentos, para acordar a humanidade, para que respeitem mais o que é de respeito. E assim serão essas advertências todas, que são as mudanças de estações, as mudanças de clima, as mudanças de temperatura, as definições de temperatura variável. Tudo isto para chamar a atenção da humanidade, fazendo sentir e ver que a natureza tem dono e os loucos não têm sabido respeitar. E de formas, a natureza, com os seus modos mais ríspidos, advertindo a humanidade de todas as formas, de todas as maneiras, com todas suas evoluções de modos diferentes. As advertências: um tufão, uma advertência; um furacão, uma advertência; um maremoto, uma advertência; um terremoto, uma advertência; um sudoeste, uma advertência; um dilúvio, uma advertência; uma enchente, uma advertência; uma manga d'água, uma advertência; um calor de matar, uma advertência; um frio de matar, uma advertência; uma faísca elétrica, uma advertência. Advertindo os seus feitos que a natureza tem o seu governo e tem dono, para que não continue a abusar daquilo que não é seu, daquilo que quando nasceu já encontrou aí feito e não conhece o dono. E o dono não lhe autorizou a abusar daquilo que não é seu, de que quando aí nasceu já encontrou tudo feito pelo dono. E o dono desses feitos merece respeito, que é o poder supremo a tudo e a todos. O dono foi quem lhe fez e quem lhe dá tudo para sobreviver. Então, o dono merece todo o respeito e toda a consideração. Mas, infelizmente, uns tantos ficaram loucos e um doente que não regula, não respeita direitos de ninguém. Com a evolução da degeneração e da poluição, vieram enfraquecendo cada vez mais e se multiplicando o enfraquecimento de um modo geral do ser humano. Que perderam a razão, ficaram loucos de uma imprudência tal, só mesmo de quem está variando em alto grau, que não respeita os direitos de ninguém, não respeita os direitos naturais da natureza, o enfraquecimento da máquina pela degeneração. Então daí o desequilíbrio total. Como estão vendo, ninguém regula, todos enlouqueceram.
O organismo enfraqueceu pelas multiplicações das degenerações. Enlouqueceram de uma tal maneira que perderam o sentido dos limites normais e naturais, do respeito a si mesmo e a tudo e a todos. A loucura é tanta que o procedimento prova o estado do desequilíbrio mental pela brutalidade e desumanidade e crueldade, a ponto de chegar à situação crítica da loucura de ficarem nesta situação de salve-se quem puder. Por que isto? Porque estão doentes, estão loucos, e o louco não reconhece direitos de ninguém e por isso não respeita ninguém. Ficaram loucos e perderam o senso natural. Então, a natureza deixando os loucos se lapidarem, até que agora veio a fase da loucura dos que estão se liquidando pelo seu estado anormal. Então, chega agora a fase de recuperar todos esses enfermos, a fase racional. A fase onde estão todos os remédios para a cura do aparelho racional. E assim, isto é para verem que a natureza e que na natureza está a consistência real, natural do comando da vida e da natureza de um modo geral. A loucura chegou a tal ponto que se fizeram donos daquilo que não é seu, que quando nasceu, tudo já encontrou aí feito. Para ver o estado em que chegaram de querer ser o dono daquilo que não é seu e sabendo que não são donos nem da própria vida, que fará das demais coisas. Mas tudo isto, desequilíbrio pelo enfraquecimento do organismo, onde impera o progresso da degeneração. Loucos com aparência de bons. O louco nunca diz que está errado, o louco sempre diz que está certo. E o louco está vendo que estão aí as provas de sua loucura, as provas de seu desequilíbrio, as provas lhe condenando o seu estado de doente mental, o seu estado de louco. Então, quem faz armas para destruir toda a humanidade e quem consente e quem aprova está regulando bem? É são de consciência? É normal um ato desse? É de uma pessoa normal? É de uma pessoa humana? É de uma pessoa de bom sentimento? Ou é de um doente mental? Que a loucura é tanta que perdeu a noção de tudo. Um louco perde a noção de tudo e comete só loucuras. Então, um ato desses, dos mais monstruosos que pode existir, é de quem regula? É de quem está regulando bem? E os que admitem, os que adotam, são todos doentes mentais, pois para verem que todos estão doentes com aparência de bom. Pelos atos e pelo procedimento e pelo comportamento e o estado de desequilíbrio de todos. A anormalidade se passa entre todos, a insatisfação que se passa entre todos, a agonia, a ferocidade, tudo isto está provando o estado de desequilíbrio mental da humanidade. A loucura em ordem do dia, só pensam em matar uns aos outros, em destruir uns aos outros. A maioria assim pensa. E de forma, chega agora o remédio poderoso e a forma para cessar esse infanticídio mental. Que chegou a este ponto, ninguém respeita ninguém e salve-se quem puder. Então chegou o remédio certo, a fase racional. Com a fase racional, o equilíbrio de todos e de tudo. A cura de todos e de tudo. A fase dos donos verdadeiros deste mundo. Os loucos se intitularam donos porque perderam a razão. E por isso está aí esta confusão que ninguém se entende, nem a si mesmo. O desentendimento já parte da própria pessoa, ninguém se entendendo, todos agoniados, todos dando paus por pedras, todos nervosos. Um recheio de desassossegos e crimes dia e noite. Crimes esses são de toda ordem. Doentes mentais só pode esperar o quê? O pior para pior do pior. E assim agora a fase redentora, a fase racional para a recuperação de todos que pensavam que o mundo não tinha mais conserto e por isto julgavam ser donos daquilo que não é seu. Que quando nasceu tudo encontrou feito. E agora os donos do mundo aqui presentes,
Como vão prestar contas ao dono do mundo de todas essas irregularidades, de todos esses malfeitos, de todas essas mentiras e de todos esses erros? Como vão prestar contas? Foi você quem se fez ou houve quem o fizesse assim? Foi você quem fez o mundo ou houve quem o fizesse? Então, veja tudo errado e por estar tudo errado, está aí o mundo nesse desacerto. E todos querendo consertar sem poder. E assim, eu, o racional superior, em comentário do destino certo e do destino errado que tomaram. A continuação dessas mensagens se encontra no 9º fascículo a seguir.